E aí, galera, prosseguindo, né, dando continuidade a esse pensador aí, Max Weber, a gente viu essas principais diferenças entre dele para com os outros, e Weber, cara, é um pensador múltiplo. Ele vai pensar a sociedade em suas várias facetas, em seus vários âmbitos, e vai gerar vários conceitos, consequentemente. Como ele é um cara que estudou história, estudou economia, estudou sociologia, estudou direito, ele vai ter uma visão bem abrangente da sociedade e ele vai abrir justamente novas possibilidades dentro da sociologia, ele vai abrir esse campo de visão. E tem conceitos aí, os principais conceitos dele, que vai ser fundamental, onde a gente vai tentar analisar cada um, certo? Com calma. São esses aí. Então ele vai falar do indivíduo, como a gente estava vendo no vídeo. O indivíduo vai ser um tema central. Por quê? Porque a sociedade ela se compõe de indivíduos. E ele vai estudar justamente as ações desses indivíduos em sociedade. O que é que move a ação do indivíduo? Quais são suas consequências? Toda a ação do indivíduo visa alguma coisa. E aquilo que ela visa, como ela reverbera na sociedade. Então ele vai falar também de tipos de ação, que a gente vê aqui. Ó. Existem tipos de ação. Para ele há 3 tipos de ações, né? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E cada ação ela vai ter esse efeito aí diferente, certo? Ele vai pegar esse processo de modificação da sociedade, vai pegar essa sociedade pós-industrial, essa ascensão do capitalismo, e ele vai ver esse processo de racionalização da sociedade. Esse conceito de racionalização é fundamental. Né? De certo modo, apesar de todos os problemas e consequências dessa nova forma de configuração social, dessa nova forma de economia, ele não descarta os problemas, ele enxerga os problemas assim como Marx enxergava, né? Ele não vai atribuir tudo isso à economia, e a gente vai ver os outros âmbitos que ele vai analisar, mas ele vai perceber que apesar de todas as consequências, estamos evoluindo, há uma evolução. O capitalismo, por mais problemático que seja, é mais amplo, é mais racional, é de alguma forma melhor do que uma sociedade feudal. Estamos de alguma forma progredindo, né? E aí ele acreditava que essa racionalização ela pode ampliar-se de forma que, por exemplo, talvez a sociedade algumas décadas atrás era muito mais preconceituosa, por exemplo, do que nós somos hoje. Claro que ainda temos muito preconceito arraigado, mas é possível, por exemplo, que a gente chegue numa sociedade onde essa racionalização ela vai acontecendo, ela vai se ampliando e muitos preconceitos sejam eliminados. Né? Então, de alguma forma, nós estamos progredindo. Esse conceito de racionalização ele é muito amplo, né? É uma razão que vai se desenvolvendo, é uma sociedade que ela vai se tornando cada vez mais racional, certo? É uma sociedade que vai se racionalizando, é como se fosse um desenvolvimento da razão pela sociedade. À medida que ela vai evoluindo, ela vai se racionalizando cada vez mais. Essa sociedade racional, ela é mais complexa. O próprio Durkheim a gente viu que ele separa em 2 tipos, né? A sociedade mecânica e a sociedade orgânica. E aí é o seguinte, eu até esqueci de gravar o tempo aqui, para não passar muito tempo, tem para gravar agora. Há um tipo de sociedade orgânica e mecânica. A mecânica era aquela antes, né, das revoluções, antes da ascensão do capitalismo, que eram modelos mais simples de sociedades. Era mais comunitária, né, era feudal, tribal, existia esse espírito maior de comunidade.
mas com essa mudança, né, com essa complexidade que as relações sociais vão adquirindo, muda-se a forma de relação, muda-se a forma de organização social. E essa mudança que vai gerar uma complexidade maior, a sociedade ela vai se organizar de uma forma mais complexa, é uma sociedade que também vai se organizar a partir de uma burocracia. Burocracia. A gente às vezes vai resolver alguma coisa e, poxa, para resolver isso é maior burocracia. Ou seja, é mais difícil porque precisa disso, precisa de assinar aqui, precisa de papel, precisa de tal documento. Por quê? Quanto mais as ações vão evoluindo e vai se tornando mais complexa, mais a gente precisa de alguns mecanismos para organizar essa sociedade. Então, para ele, a burocracia era um modo como essa nova sociedade vai se organizar. Está se organizando. E aí ele, ao mesmo tempo que enxerga essa burocracia como esse modo necessário de organização dessa nova realidade social, ele vai fazer uma crítica também, porque essa burocracia, quando ela é muito grande ou quando ela não funciona bem, ela atrapalha. Entretanto, por ela ser necessária dentro dessa nova realidade que a gente vive, quando ela funciona direitinho, então ela ajuda a progredir cada vez mais, certo? Eu estou só, gente, pincelando cada tópico desse aqui e a gente vai entrar mais profundamente em cada um, certo? Calma aí. Existe outro conceito fundamental dele, que é a ética calvinista ou a ética protestante. Eu botei calvinista aqui porque a ética protestante que ele se refere é justamente a uma ética calvinista, certo? E vai ser justamente o que vai dar título a uma de suas obras mais famosas, certo? Então a gente percebe que, dentre as principais obras de Weber, está a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa é a ética, ou melhor, é a obra mais conhecida, mais famosa, que inclusive o deixou mais famoso e tal. Não é a principal. A principal obra dele é essa aí que vocês estão vendo. Economia e Sociedade. Essa obra é a obra principal de Weber. É a obra mais fundamental dentro do seu trabalho, certo? Mas a mais famosa é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? Há outras obras também muito legais, que é a Política como Vocação e a Ciência como Vocação. Ele é um cara que vai analisar a política. Não sei se eu comentei com vocês no outro vídeo, mas ele é um cara que participa ativamente da vida política, que participou da construção da Constituição da Alemanha, que fez análises políticas incríveis, a relação de poder que há ali na política, né? E também fez essas análises na ciência, a ciência como vocação, certo? Como ele é um camarada que a gente viu, que vai perceber que a economia não reduz todos os problemas da sociedade, a gente não pode reduzir tudo à economia, ele vai dizer que outras coisas interferem na economia, outras coisas, outros âmbitos, outros fatores interferem na construção dessa sociedade, inclusive na formação do capitalismo. Que outras coisas são essas? Política, religião. E, justamente, a ética protestante, essa formação religiosa, esse modo de pensar calvinista, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. O espírito capitalista vai encontrar na ética protestante de Calvino fatores essenciais para o seu desenvolvimento, certo? E aí no próximo vídeo eu vou argumentar um pouco exatamente sobre o porquê disso,
Qual a importância dessa obra? Porque a ética protestante vai ser fundamental para esse espírito do capitalismo. No próximo vídeo a gente vai conferir isso aí, tá bom?